O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, Deus tem falado, Deus tem visitado cada um de nós, na nossa consciência, através dos nossos irmãos. Deus fala conosco, principalmente pelo seu Espírito, que clama: Abba, Pai. Esse desejo de conhecer a face de Deus, de ver Deus face a face, está dentro de nós. Ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer: Este é o meu Filho muito amado, escutai o que Ele diz. O Pai diz isso no Tabor. E a ânsia que nós temos de uma vida eterna, de uma felicidade eterna. Nós trazemos um desejo de uma felicidade sem fim. Minha alma tem sede de Deus. A minha carne por vós anela, ó Senhor. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Isso está dentro de nós. E Jesus desceu do céu, morreu numa cruz para abrir para nós as portas dos céus. E quem irá entrar no céu? Aqueles que se fizerem pequenos, humildes, simples, se deixarem verdadeiramente iluminar, porque Jesus é uma luz
que vindo ao mundo ilumina todo homem. Trazemos esse anseio de felicidade, queremos ser felizes a qualquer custo. E quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, ao nosso redor, a gente vai se revoltando. Secretamente nós vamos nos revoltando contra Deus. Às vezes a gente não tem coragem de blasfemar, graças a Deus. Não tem coragem de praguejar, mas vai ficando triste. A pessoa vai ficando abatida, vai ficando triste, vai murmurando, vai caindo no desânimo, a preguiça, a assídia vai tomando conta da vida da pessoa. Por quê? Porque nós não frustramos com Deus, meus irmãos. Deixa eu ensinar isso para vocês. A gente se decepciona conosco mesmo. A gente se decepciona com a imagem que a gente tem de Deus. Porque é impossível se decepcionar com Deus. Porque Deus, Ele é todo amor, Ele é todo verdade, Ele é todo justiça, Ele é todo bondade. São Paulo aos Coríntios, não encontrando palavras, ele escreve assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano jamais imaginou, Deus tem reservado para aqueles que o amam. A nossa mania é de querer comer o bolo enquanto ele está assando. Nós, nesta vida, olha, não sei se alguém te disse, eu vou te dizer, como padre, como sacerdote, como homem de Deus, que eu preciso ser voz de Deus na tua vida. Nesta terra não existe felicidade completa, não é aqui, o meu reino não é deste mundo. Não temos neste mundo morada permanente, Hebreus capítulo 13, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 20, somos concidadãos dos céus. Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, o morrer é ganho. Não vejo a hora de morrer para estar com Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. São Paulo anseia pela eternidade. Santa Teresa d'Ávila dizia, morro porque não morro. E quando batia o sino do convento, ela dizia, glória a Deus. As irmãs, que foi, madre? 1 hora a menos neste desterro. Na Salve Rainha nós chamamos essa terra de desterro. O que é desterro? É um lugar que não é nosso. A palavra paróquia vem do grego paraoikos, para fora da casa. O que é algo para fora da casa? É uma cabana, é um acampamento. Paróquia significa acampamento. Qual paróquia que você é? Eu sou da paróquia Santo Antônio, lá de Várzea Grande, do Ouro Verde, sou da paróquia Santo Antônio. Mesma coisa de falar assim, eu sou do acampamento Santo Antônio. De que paróquia que você é? Eu sou da paróquia Cristo Rei, lá em Várzea Grande. Eu sou do acampamento Cristo Rei. De que paróquia que você é? Sou da paróquia São Sebastião de Várzea Grande. Então eu sou do acampamento lá de Várzea Grande. Estamos acampados, somos exilados. A felicidade que você deseja não está numa mulher, coitada de uma mulher, ainda mais numa mulher, né? Tem alguém que não se compreende, é a mulher. Um dia uma mulher falou assim para mim, padre, se o senhor soubesse o que é ser mulher, mas dá um trabalho ser mulher, padre. Nem nós não dá conta de nós mesmos. Uma senhora falou isso para mim um dia. Eu peguei na mão dele, parabéns, minha filha. Você acabou de resolver muita coisa, né? Nos meus entendimentos. Então, você entende? Será que com uma mulher vai te fazer feliz? Não, é difícil, né?
Um homem, coitado de um homem. O homem tem prazo de validade, coitado, ele fica bonitão, charmoso, né? Enquanto ele tem os interesses dele, acabou, chega. Aí você só vê chatice pro resto da vida. É assim. E a pessoa quer que aquele cidadão ali faça ela feliz. Quer que aquele padre, coitado do padre, rapaz, o padre lá lutando com a vida dele para rezar a liturgia das horas, para rezar o terço, né? Aí lutando com a vida dele lá para ver se faz um pouquinho de adoração, para ver se melhora uma coisinha ali, outra aqui. Coitado do padre. Então aquele padre tem que ser bonzinho, ele tem que ser docinho, ele tem que ser santo, ele tem que ser ungido, e ele tem que preencher as minhas expectativas. Padre não vai preencher suas expectativas. Você vai se decepcionar com o padre. Ah, mas o bispo fez isso, o bispo fez aquilo. Olha, meu Deus do céu, se eu for colocar minha felicidade em bispo, eu estou perdido. Minha felicidade, meu caminho, o seu, está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas o Papa falou isso, o Papa falou aquilo. Olha, ele vai continuar falando, o outro falou, o outro vai falar. É em Deus, e não é um Deus da tua cabeça, porque o Deus da tua cabeça que você projeta, que eu projeto, é um falso Deus. O Deus que a gente projeta é um ídolo. Nós temos que crer, esperar e amar no Deus que se revela. Semana Santa é isso. Nós estamos diante do Deus que se revela manso, humilde, cordeiro, se revela frágil. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Os judeus cansam de pedir milagres, os gregos reclamam a sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para aqueles que creem, sabedoria e salvação de Deus. É na cruz que nós vamos encontrar Deus. É na cruz que nós vamos encontrar Deus. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quando Jesus morre na cruz, é Deus Pai que está, entre aspas, morrendo com o Filho dele, porque Deus Pai não morreu e nem o Espírito Santo morreu, de jeito nenhum. Quem morreu foi Jesus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a natureza humana, que vai padecer tudo, mas como Ele é Deus, a Trindade sofre em Jesus Cristo, porque as três pessoas são inseparáveis. Aonde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Então, na cruz, naquele sangue derramado, naquela face voltada para você, você encontra o amor de Deus. Padre, mas nós parecemos que estamos vivendo num mundo sem Deus. Não é o mundo que está sem Deus. Quem está sem Deus somos nós. Quem está expulsando Deus deste mundo somos nós, é o nosso coração. Quantas barbáries, Ontem falava para vocês que uma sociedade sem Deus acabará por ser governada pela loucura, pela insanidade, pela inversão de valores. Como nós precisamos rezar, como nós precisamos nos proteger, porque a batalha espiritual está grande demais. Atrás dessas maldades, gente, não tem só a inteligência e o desequilíbrio humano, não. Tem ação fortíssima dos demônios. João capítulo 10, versículo 10. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Esse ódio contra a vida humana, contra as crianças, desde o ventre, esta barbárie que aconteceu em Santa Catarina, o que é isso, meu Deus do céu? Unamo-nos, a nossa dor, essas crianças,
Esses pais que perderam essas crianças de forma bárbara. O que é isso? Eu disse ontem na homilia, a insanidade da sociedade. É um indivíduo que fez isso? É louco? É possesso? Não sei. Mas a sociedade vai produzindo esse tipo de indivíduo. A sociedade vai produzindo aberrações. Porque sem Deus, o que sobra para o homem? Não sobra nada, além de desespero. Quanta dor que Nossa Senhora padeceu aos pés da cruz, ao ver o filho dela derramar o seu sangue. E qual que é a maior dor de Deus? Qual que é a maior dor de Nossa Senhora, dos anjos, que recolhem aquele sangue preciosíssimo e derrama sobre toda a humanidade? As crianças que foram assassinadas por Herodes se tornaram santos inocentes. Essas crianças também que são abortadas, que são violentadas, se tornam santos inocentes e têm a salvação eterna. Agora, o mais dolorido é o sangue de Jesus que cai em vão na vida de tantas pessoas. Você já parou para pensar? Que o sangue de Jesus, ele foi derramado em vão para tantas pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber da salvação. Gente, se vocês verem esses grupos de heavy metal, de thrash metal, as letras blasfêmicas, o ódio contra Deus, a obstinação contra Deus, como tem crescido o satanismo. O satanismo tem crescido, tem se tornado seita, tem se tornado escola de doutrinação. Mas por que isso acontece? Porque uma sociedade ateia, uma sociedade materialista, hedonista, projeta isso. A Igreja Católica, ela é necessária para a humanidade. Você tira o catolicismo do mundo, do globo terrestre, é a mesma coisa tirar o coração de uma pessoa. O mundo não vive sem a Igreja Católica Apostólica Romana. O mundo não vive sem a Santa Missa, sem o Evangelho, sem a luz da verdade, não vive. E Judas sai nesta noite das trevas para trair Jesus, se torna o filho da perdição. Por quê? Porque ele projetou um Deus falso, um ídolo na sua cabeça, e ele se decepcionou, não foi com Jesus, foi com aquilo que ele projetou. Então a conversão é isso, meus irmãos. Saulo de Tarso era um grande judeu zeloso, que também tinha projetado um Deus todo rigorista, um Deus que perseguia aquela seita cristã que estava acontecendo. Ele foi todo, né? Foi lá com o seu grupo, pegou cartas com os sumos sacerdotes, com os reis, e foi até Damasco, marchando, com aquela fibra, com aquele ódio, com aquela obstinação para pegar os judeus que estavam em Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. O que aconteceu com Saulo? A caminho de Damasco, encontrou uma luz, encontrou uma força tão grande de Deus, Jesus já ressuscitado dos mortos, e perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Jesus se identifica com as pessoas perseguidas. Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus diz a ele: porque tu me persegues? Percebe? Quem persegue uma criança está perseguindo Jesus. Quem persegue um sacerdote lá na Nicarágua está perseguindo Jesus. Quem persegue a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade
de educar os filhos, está perseguindo Jesus. Só que a obstinação daquele homem não continuou impávida, não. Diz a Bíblia que ele caiu por terra. O aviso virá a esta terra, a iluminação das consciências virá. Deus vai iluminar todo homem. E essas pessoas que andam arquitetando mal dia e noite, querendo destruir a família, querendo destruir a Igreja Católica por dentro, com essas maquinações malignas, essas fraudes por todos os lados, corrupção, mentira, esta máquina de guerra que a gente vê, esses artefatos nucleares que a gente está vendo, essas pessoas depararão com uma luz que vai atravessar a história de todos nós. O aviso que Nossa Senhora prometeu em Garabandal não é conversa da carochinha, não. O milagre que vai converter muitos protestantes que obstinam nessa heresia também não é conversa da carochinha, não. E se o ser humano, se a sociedade como um todo, a humanidade não se converter, não voltar atrás, não mudar de atitude, de prepotência, de arrogância, ela será castigada, e esse castigo fará chover fogo do céu, fará tremer a terra, porque no Antigo Testamento, quando o povo prevariou e criou o bezerro de ouro e começaram a dançar, a se prostituir, a se embebedar, a terra se abriu no acampamento e colheu um monte de gente. Em Quiberro, na Uganda, o que aconteceu, meu Deus do céu? Foi uma luta fratricida. Nossa Senhora de Quiberro, ela disse que viria, nos anos 90, veio uma luta fratricida, acho que matou mais de 1 milhão de pessoas, usavam foices e facões, irmãos contra irmãos, uma carnificina, saiu até um filme sobre isso. É o afastamento de Deus, são pessoas, governos poderosos que articulam para que países se destruam uns aos outros, para que raças lutem umas contra as outras. A Primeira Guerra Mundial foi para quebrar, para derrubar a monarquia russa e criar o comunismo. A Segunda Guerra Mundial foi para perseguir os judeus e espalhar o comunismo em toda a Europa. A Terceira Guerra Mundial é para criar um conflito entre Israel e o mundo árabe, os muçulmanos, espalhando esse conflito para todos os lados. Isso foi escrito, viu? Isso que eu estou dizendo foi escrito. Tem livros que já redataram isso no século XIX. Sociedades secretas já redigiu as 3 guerras mundiais e eles arquitetam as guerras mundiais. Só que as pessoas não acreditam nisso. Eles arquitetam a indústria do aborto, eles arquitetam esta mídia depravada, eles estão por trás da indústria da pornografia. E a indústria da pornografia, ela se alimenta de sacrifícios humanos. Está aí, quantos documentários, quantas denúncias, quantos escritores. É o mundo que nós estamos vivendo, e é um mundo que está muito perto de uma intervenção divina, porque se realmente Deus não intervir, meus irmãos, não tem para onde ir. A quem nós iremos, Senhor? João 6,68, só Tu tens palavra de vida eterna.
Vamos adorar a morte de Jesus, porque adorando a cruz de Jesus, adorando o sangue de Jesus, adorando sim a morte de Jesus, nós estamos adorando aquele que redimiu o mundo. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O Salmo está dizendo para nós qual que é a causa de Jesus. A causa de Jesus, o ideal de Jesus é você, a tua vida eterna, a minha vida eterna, a nossa vida eterna, a transformação de todas as coisas. O Salmo está dizendo: por vossa causa é que sofri tantos insultos, é por você e por mim, e o meu rosto se cobriu de confusão, eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos sobre mim. O insulto que me partiu o coração, eu esperei que alguém de mim tivesse pena, procurei quem me aliviasse e não achei. A paixão do Senhor. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Cantando, eu louvarei o vosso nome, a ressurreição, e agradecido, exultarei de alegria, a ressurreição. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, o vosso coração reviverá, pois nosso Deus atende à prece de seus pobres, e não despreza o clamor dos seus cativos. Eu vi, eu ouvi, e eu socorri o clamor do meu povo. Deus viu tudo que Israel estava vivendo debaixo da escravidão do Egito. Deus está vendo tudo isso, e Ele vai agir. E a justiça, quem vai fazer a justiça? A justiça para aqueles que não querem a misericórdia, para aqueles que não pedem a misericórdia, é a condenação eterna, meus irmãos. Quem caiu no inferno há 2000 anos, de Santo Afonso de Ligório, hoje o inferno só está começando para ele. Santo Agostinho dizia: se a igreja fizesse boas pregações sobre o inferno, bastaria para salvar todas as pessoas. São João Bosco, quando escreve o seu primeiro livro para os jovens, a primeira coisa que ele fala é sobre o temor de Deus, para que os jovens não se condenem ao inferno. Nossa Senhora desce do céu e a primeira coisa que ela faz é mostrar o inferno para as 3 crianças. Por que essas barbáries estão acontecendo? Por que as pessoas faltam às missas dos domingos? Por que não se pratica mais os 10 mandamentos? Vivem obstinados nos prazeres, falando o que quer, dizendo o que quer, porque não se tem temor de Deus, não se tem temor de Deus. Que esta quinta-feira santa, que esta sexta-feira santa, principalmente, sábado santo, crie em nós o temor de Deus, o respeito com Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 6. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você temer a Deus, você vai calcular todos os teus atos, todos os teus pensamentos. Se esse mundo está tão feio, se essa sociedade está tão difícil de viver, de trabalhar, de educar, de ir, de vir, de comprar, de vender, se as coisas estão tão difíceis, é porque perdeu o temor de Deus, perdeu o respeito com Deus, perdeu o amor por Jesus na cruz.
Eles não querem a cruz de Cristo, querem tirar a cruz de Cristo de todos os lados. Não pode falar nem Deus te abençoe mais em certos departamentos. Aí o que resta? O que resta? Se você não pode pôr cruz, se você não pode falar de Deus, se você não pode saudar as pessoas, o que vai restar? Não acreditem nas minhas palavras, vejam as notícias, vejam as coisas que estão acontecendo. Padre, mas e nós? E nós que cremos? E nós que esperamos? E nós que amamos um pouquinho Jesus, nem que seja um pouquinho, o que será de nós? Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Se você teme, se você ama, se você treme, se você reza, você está guardado no coração imaculado de Maria, refúgio para nós. Nossa Senhora disse aos 3 pastorzinhos: o meu coração imaculado será o teu refúgio. Entre com a tua família, porque ainda dá um pouquinho de tempo, ainda nós temos tempo para entrar no coração imaculado de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria,